há um grupo de pessoas que pensa de forma equivocada que o batismo nas águas, o batismo que nós cristãos evangélicos praticamos, ao imergir nas águas o novo convertido, é algo antibíblico e é algo próprio à lei de Moisés, é algo próprio ao judaísmo que nós devemos deixar, segundo a ideia dessas pessoas. Essa não é a minha ideia, e nós vamos falar sobre essa questão aqui e vamos esmiuçar esse assunto e levá-lo à luz das Escrituras, e vamos ver como a Bíblia refuta cabalmente essa ideia. Essas pessoas, na tentativa de fugir a tudo o que a lei diz, e eu sou, de certa forma, uma pessoa que diz que nós não estamos debaixo da lei cerimonial, nem da lei civil, nem da lei moral, de certa forma. Nós estamos, de certa forma, desobrigados a estar submissos à lei de Moisés na sua totalidade. Com isso não somos antinomistas, não estamos sem lei, não é isso que eu defendo. Nós temos uma nova lei, que é a lei de Cristo, a lei da nova aliança, e segundo o termo que se pode usar de forma melhor para descrever esta minha posição, é o intranomismo, ou seja, é uma lei que é imposta ou colocada dentro do salvo, aplicada pela pessoa do Espírito Santo, de forma que praticamos a justiça da lei, mas não estamos debaixo da obrigação moral da lei de Moisés num todo. E a Bíblia está repleta de textos que nos mostram isto, que nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés, e é verdade, nós estamos debaixo da nova aliança, que está gerenciada por uma nova jurisprudência, por uma nova legislação, que é o Evangelho, que é a lei de Cristo. Então, com isso, com essa luta, muitas pessoas acabam por meter os pés pelas mãos, ao ponto de dizerem que o batismo também é algo referido somente ao judaísmo, é algo próprio à antiga aliança. Por isso, nós não temos que praticar o batismo das águas. E o texto, dois textos que usam, mal interpretados, digo já, é Hebreus, está no capítulo 6, é o primeiro texto que nós vamos ver, propriamente no versículo 2, mas vamos ler desde o versículo 1 para termos uma melhor contextualização deste assunto. E diz assim: deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, prossigamos para o aperfeiçoamento, não lançando de novo o alicerce do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino sobre batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então aqui o autor parece que coloca esta questão dos batismos que os judeus praticavam nestas obras mortas da lei. Então depois o segundo texto está no capítulo 9, a partir do versículo 10, mas nós vamos ler no versículo 11, do versículo 9, peço desculpa, para termos uma melhor contextualização deste assunto. E diz assim: isso é uma figura para o tempo presente, e segundo ela, quanto à consciência, tanto ofertas como sacrifícios que se oferecem não podem aperfeiçoar quem presta ao culto. Depois o versículo 10, que é o versículo que nós vamos dar ênfase, diz assim: essas coisas se referiam somente à comida, bebida e às diversas lavagens cerimoniais, ordenanças humanas impostas até ao tempo da Reforma. Mas Cristo vindo, no versículo 11, mas é bom lermos, mas Cristo vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação. Então ele aqui parece falar de uma superioridade da pessoa de Cristo sobre todas estas práticas que incluem aqui esta prática do judaísmo de batismos, de lavagens com água. Então muitos dizem: está aí, Donai, os dois textos que provam que o batismo que vocês praticam não é mais vigente para a nova aliança. Bem, então eu aqui vou dar um pouco de esclarecimento sobre esta questão e espero servir de ajuda para essas pessoas que estão presas a esse falso ensino. Bem, o que o texto os dois textos estão a falar propriamente, se vermos todo o contexto de todo o capítulo, que não temos tempo agora para ler, mas
eu vou afirmar e depois vocês verificam, é claro, mas todo o argumento, todo o contexto está a falar, não que o contexto esteja-se a referir somente a isso, mas que o contexto vai dar luz sobre esta particular, ou seja, não se pode dizer que os particulares são a ênfase do todo, mas que o todo vai dar ênfase a esta questão particular sobre o batismo, não que o texto esteja a falar propriamente sobre o batismo especificamente e unicamente, mas que nós, ao lermos o todo, vamos ter um melhor esclarecimento sobre esta particular, que é a questão do batismo. E nós, ao fazermos esse exercício, vamos ver que ambos os textos, vou repetir, que ambos os textos estão a falar de um batismo específico que contrasta com o batismo da nova aliança que nós praticamos. O batismo que o autor de Hebreus está a condenar não é o batismo das águas que nós praticamos, nós evangélicos, nós cristãos. Então o batismo que está aqui a ser condenado é um batismo próprio ao judaísmo, que tinha como característica específica e peculiar a purificação numa perspectiva cerimonial. Então este batismo que está a ser condenado aqui é as lavagens cerimoniais de purificação, que eram feitas com água, é claro, mas tinham uma característica distinta do batismo que nós hoje praticamos. Então, qual é a característica singular, peculiar, do nosso batismo? Bem, o nosso batismo tem uma natureza de confissão. É um batismo confessional, é um batismo declarativo e não, de certa forma, de purificação cerimonial. O nosso batismo é um batismo de confissão daquilo que já aconteceu antecedente ao ato em si do batismo. É uma confissão de fé, de confiança na pessoa de Jesus, de algo que já foi feito no coração e que nos moveu a declarar, ou seja, é por isso que o batismo é um batismo declarativo, de forma pública, é um batismo que tem como característica peculiar a confissão e a declaração pública de que estamos a seguir ao Senhor Jesus, de que Ele fez algo no nosso coração antes da ação do batismo em si, da imersão nas águas. Então, o batismo da nova aliança, o batismo do Novo Testamento, o batismo que os evangélicos praticam, que nós cristãos praticamos ao imergir as pessoas na água, especificamente os novos convertidos, não é um batismo cerimonial de purificação de pecados ou de algum tipo de impureza, mas é um batismo de confissão, de declaração de fé pública de algo que aconteceu no nosso coração. Então este batismo é distinto dos batismos que estão a ser condenados em Hebreus 6, em Hebreus 9. Os batismos que o autor está a condenar são batismos cerimoniais, são batismos de purificação cerimonial que eram próprias à concepção judaica de purificação por meio da lavagem do corpo com água em relação à limpeza dos pecados e da sujidade moral. Então, esses batismos já não são prescritos, já não são ordenanças normativas para nós, já não são obrigações, já não são algo que está acoplado à nova aliança para ser praticado pelos cristãos. Então, esse tipo de purificação referente às práticas judaicas já não dizem respeito à vida cristã. O cristão não tem que submeter, nem que tem que praticar esses rituais de purificação, seja por símbolo ou por um suposto ato profético, como anda essa igreja aí moderna, a igreja que eu chamo igreja ambiente, a praticar. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que o autor está a condenar é esses atos cerimoniais de purificação por meio da água. Muitas vezes vemos essas igrejas fazer esses atos proféticos de impor azeite, de pôr água, e dizem que aquilo tem algum tipo de simbolismo cerimonial, de purificação. Pronto, isso é uma judaização. Isso é o que o autor está a condenar aqui. Nós, cristãos, não temos que voltar para estas práticas judaicas, pois elas já não dizem respeito à nova vida que nós estamos em Cristo, porque Cristo nos aperfeiçoou e nos purificou de forma única e absoluta e perpétua aos que estão em Cristo, aos que estão salvos, aos que se arrependeram e confessaram o Senhor Jesus. Então, o batismo da nova aliança, o batismo que nós praticamos quando a pessoa é imergida nas águas, o novo convertido, é bíblico e é ordenança bíblica. Temos que praticar e temos que preservar esse bom costume porque é
bíblico, é uma ordenança do próprio Senhor Jesus e dos apóstolos, e é algo que foi praticado pelos pais da Igreja. Então, o batismo da nova aliança é distinto destes batismos que estão a ser condenados em Hebreus, pois estes batismos que estão a ser condenados são os batismos ritualísticos e cerimoniais de purificação, e o batismo da nova aliança é um batismo distinto, pois é um batismo de confissão e de declaração de fé de algo que aconteceu no coração, feito pela pessoa do Espírito Santo, que é a salvação. Então, quando a pessoa é salva, a pessoa confessa ao Senhor Jesus, ela é justificada, ela passa a ser habitada pelo Espírito Santo, começa a obra da santificação, que é posterior à justificação, até chegar o momento da glorificação, quando nós seremos separados ontologicamente do pecado. O pecado e o ser serão separados. Mas até agora, nós já fomos justificados, o domínio do pecado já foi quebrado, agora temos o Espírito Santo, que é a santificação que é feita por Ele, que é nos revestir com a mente de Cristo. Essa influência do pecado é diminuída, mas Ele ainda está presente em nós. Ainda vemos esses efeitos do pecado. Só na glorificação é que irá haver uma separação ontológica entre o ser e o pecado. Então, somente para essas pessoas é que o Espírito Santo habita, para aqueles que se arrependeram, para aqueles que têm o Senhor Jesus. E quando a pessoa é salva, como eu disse, algo acontece no seu coração e ela quer confessar, e ela tem que confessar publicamente essa salvação, esse novo coração, essa nova natureza que recebeu. Então isso é feito de forma pública diante da Igreja por meio do batismo, por meio da imersão das águas. Não mais segundo o conceito judaico, mas segundo um conceito distintivo da nova aliança. Então este batismo é bíblico e devemos guardá-lo. Não devemos confundir com a lei de Moisés, não tem nada a ver. Em nenhum texto a Bíblia condena ou parece condenar o batismo da nova aliança. Não existe essa ideia. Os dois textos supostamente que parecem condenar essa questão do batismo já foram refutados, como vimos há pouco, que não dizem respeito a esta questão de batismo que nós praticamos. Era outro tipo de batismos. E uma vez eu respondi a uma pessoa que me fez uma pergunta sobre um certo texto em que ele estava a associar essa palavra a outro sentido. E eu ensinei-lhe sobre uma questão que nas palavras existe um campo que é as palavras polissémicas. O que é uma palavra polissémica? Uma palavra polissémica é uma palavra que tem uma diversidade de significados, mas que o seu sentido é determinado pelo contexto. Por exemplo, um exemplo claro para nós entendermos é a palavra manga. Essa é uma palavra polissémica. Pode ser manga de fruta, manga da camisa, manga no sentido figurado e pejorativo de malandro, mas o contexto é que vai determinar o seu sentido exato. Então, na Bíblia existe uma diversidade de palavras polissémicas que têm uma diversidade de significados em si, mas que o seu sentido vai ser determinado única e exclusivamente pelo contexto. Então o contexto é que vai determinar o significado dessas palavras. Então a palavra batismos é uma palavra polissémica, pode-se referir ao batismo da nova aliança ou ao batismo no sentido de lavagem cerimonial que os judeus praticavam. Então temos que ver bem o contexto e ver o que é que o autor está a condenar para não cairmos em erro e adotarmos falsas doutrinas e falsas heresias que nos vão destruir, que nos vão arruinar. Então este vídeo fica como um vídeo instrutivo e um vídeo também para auxiliar esses irmãos que tenham pensado em alguma vez nesta questão. E para aqueles que não tenham pensado, fica aqui já de certa forma o ensino do que realmente nos é ensinado, nos é mostrado à luz das Escrituras, propriamente do Novo Testamento, sobre essa questão do batismo. Então, se tu pensas que não estar debaixo da lei de Moisés implica também deixares os batismos, porque o autor de Hebreus fala de que os batismos faz parte das fés mortas, então eu não tenho que me submeter ao batismo da minha igreja, porque eu ouvi algum pregador a dizer que esse batismo é do judaísmo, então eu não me vou batizar. Estás a ser equivocado, estás a ser engodado por uma falsa doutrina e deves ser mais humilde e procurar estudar mais e ver mais se realmente é assim. Então, o que Deus elogia no crente, se podemos dizer assim, é este senso crítico. Temos que ser pessoas mais, entre aspas, duvidosas daquilo que nos dizem. Temos que examinar. Não é uma dúvida no sentido negativo, mas uma dúvida no sentido de cautela. Devemos estar sempre com o pé atrás, devemos ser como os bereanos, devemos examinar, como os irmãos de Bereia, todas as coisas, para ver se realmente é assim que está escrito. Então, que tenhamos isso como prática e estilo de vida, examinar tudo aquilo que ouvimos à luz das Escrituras. Muito obrigado.